todos, bom dia para quem está chegando agora, boa tarde para quem também está chegando agora para assistir a nossa reprise. Hoje nós estaremos com a nossa TPC de matemática. Iniciaremos trabalhando um pouquinho para vocês sobre o ensino híbrido, que vai ser um recapitulando realmente do que nós trabalhamos no ano passado. E traremos também para vocês alguns estudos sobre o aprender sempre. Toda vez que a equipe de matemática estiver aqui com vocês, estaremos trabalhando alguma atividade do Aprender Sempre ou do Currículo em Ação, até para que possamos também trazer sugestões de como vocês podem estar trabalhando essas atividades de maneira híbrida. Esperamos que o nosso ano seja muito produtivo e que vocês gostem dos temas que nós vamos estar abordando com vocês. Não se esqueçam de trazer as sugestões no formulário e aqui também no chat. Tragam suas contribuições, porque é com elas que nós vamos aperfeiçoando e melhorando nossos encontros. Sejam todos muito bem-vindos. É com você agora, Márcia. Olá a todos. Espero que estejam todos bem nesse momento que estamos passando, né, com tantas dificuldades. Como a Roseli já havia dito, eu sou a nova PCNP de matemática, tá? Comecei há poucos dias no núcleo pedagógico e eu vou contar um pouquinho, em breve, a minha história para vocês, tá? Eu comecei aqui em Itaquaquecetuba em 2007, trabalhando na escola Vera Lúcia Leite da Costa, que eu fui trazida para cá através da Marli, né, que ela era diretora na escola, para ministrar as aulas de matemática. Depois de lá, trabalhei no Eugênio, trabalhei no Olinto Heder, trabalhei no Carmen Neto. Em 2011, eu trabalhei no Piratininga 3, trabalhei na Escola Homero até 2013. Em 2013, eu passei para o Odila Leite dos Santos, que é a escola aqui do lado da diretoria. Então, alguns de vocês já devem me conhecer, né? Que por as escolas onde eu já passei, então a gente já deve ter se cruzado em algum momento, né? E desde já, oi, meus amigos do Odila, minhas amigas queridas, saudades de vocês, tá bom? Mas estamos aqui numa nova etapa da nossa vida, né? Alguns de vocês, na verdade, já me conhecem e sabem que eu gosto de desafios, né? O ano passado fui contemplada, né, para ir para a coordenação, né? A dona Elizabeth de Oliveira, que era diretora no Odila, ela me entrevistou para o cargo, né, de coordenadora, junto com a supervisora Leni. Eu passei pela entrevista, então ano passado eu estava como coordenadora da Escola Odila Leite dos Santos. E esse ano eu recebi um convite da supervisão da diretoria de ensino para vir para o núcleo pedagógico, né? E aí passei pela entrevista com a dirigente e a Roseli, né? E comecei no dia 19 como PCNP de matemática. Então eu espero poder contribuir com vocês, né? Como alguns que já me conhecem sabem que eu gosto de desafios, né? E eu tento dar o meu melhor em tudo que eu tento fazer. E eu espero realmente poder estar ajudando, auxiliando vocês nesse momento, né? E estou aqui para a gente somar, né? Nesse momento aí da educação, para que a gente possa somar, né? Multiplicar os nossos conhecimentos. Eu confesso que eu estou mais para aprender, né? Porque já aprendi muito o ano passado, quando passei pela experiência de coordenadora. Espero aprender muito também agora, estando no núcleo pedagógico. E é isso, gente. Contem comigo para o que vocês precisarem. Obrigada. E agora nós vamos dar início à nossa formação de hoje no ATPC. Eu vou estar passando para vocês o slide, o PPT da nossa formação, tá bom? Eu vou dar início dessa formação com a leitura de Leite, tá? É uma leitura breve, ela não é muito longa, mas eu achei muito pertinente para esse momento agora, tá? Essa leitura, eu achei ela muito, como que eu posso dizer a vocês, significativa nesse momento que nós estamos vivendo.
Então, vamos lá. Como começa? Cada coisa tem um jeito de começar. Todo mundo sabe, as frases começam com palavras e as palavras com letras. Muitas histórias começam com era uma vez. Na escola tem o primeiro dia de aula e o primeiro dia de férias. Todo começo de mês é dia primeiro e os anos sempre começam em janeiro. Será que o mundo começou num dia 1º de janeiro? Colegas, piadas, palhaço de circo e amigos engraçados, tudo isso faz a risada começar. Certas coisas nem sempre começam sendo o que são. O pintinho começa sendo ovo, o sapo começa sendo girino e a borboleta começa sendo lagarta. E tem os começos que não aparecem. A árvore começa embaixo da terra. As nuvens encobrem o começo do céu. Mas e o mar? Começa ou acaba na areia? O vento também é um mistério. Às vezes, começa antes da chuva e de vez em quando começa por nada. É só vontade de ventar. O que parece complicado quase sempre começa simples. O quadro vai surgindo depois do primeiro traço. A sinfonia depois do primeiro acorde, a invenção depois do sonho. Tem muitas coisas que começam só por causa de uma vontade. Um segredo começa quando a gente não conta nada. Uma amizade quando a gente quer contar tudo. Para saber onde as coisas vão dar, só tem um jeito: começar. Gente, como eu tô em casa, e estou sozinha, eu estou tirando a máscara, tá? Mas lembrem-se, tá, gente? Nós precisamos, nesse momento, nos prevenir, né? Então, o uso da máscara é muito importante. E essa é a nossa leitura de leite, tá? Que eu escolhi para vocês. Tem um significado? Tem. O significado delas é estar começando com tudo, né? O ano passado nós passamos por essa pandemia e nós começamos a ter formas novas de aprendizagem para os nossos alunos. Então, nós tivemos um começo, tivemos que começar, tivemos que aprender, tivemos que nos estruturar devido ao que veio, né, com a pandemia. E até hoje nós estamos começando sempre alguma coisa nova em nossas vidas. Então, tudo tem que começar de alguma forma. Ok, gente? Tudo bem? Eu vou estar lendo agora para vocês a nossa pauta de formação de hoje, ok? Leitura de leite, que já foi feita, objetivos do encontro, ensino híbrido, benefício da implementação do ensino híbrido, estudante como protagonista no seu processo de aprendizagem, algumas propostas de ensino híbrido, sala de aula invertida, o professor como o mediador, benefícios do ensino híbrido, a hora de exercitar a atividade. Vamos lá, mão na massa, responda. Continuidade da atividade, finalizando a atividade, referências bibliográficas e os nossos agradecimentos. Objetivos do encontro: iniciar contato com a proposta de ensino híbrido,
reconhecer os diferentes modelos de ensino híbrido, aprofundar os conhecimentos sobre submodelos, rotação por estação, sala de aula invertida, conhecer casos de aplicação de diferentes modelos do ensino híbrido, realizar estudos de caso, planejar um modelo para aplicação, avaliar o percurso da própria aprendizagem. Esses são os nossos objetivos da nossa ATPC de hoje, tá ok? Então vamos lá. O que quer dizer ensino híbrido? O ensino híbrido aposta em combinar ferramentas, ambientes e organização para potencializar a aprendizagem. O aluno alterna momentos sozinhos, com outros, em grupo e com o professor. Existem muitas possibilidades além da tecnologia. Então, o que seria isso? O aluno ele pode, de certa forma, mesmo estando dentro da sala de aula, interagir com outros colegas, né? Pelo WhatsApp, pelas plataformas de ensino que nós estamos tendo, a interação, né? Não, o aluno ele vai conseguir interagir com o outro, mesmo nesse tempo de distância que nós estamos vivendo com essa pandemia, né? E aí, ele vai ter ferramentas digitais, debates e orientação, ele vai ter projetos de atividades, né, que é o Mão na Massa, leitura e exercícios, pesquisas de campo. O professor vai ser um mediador que vai orientar a aprendizagem desse aluno. O aluno vai ser o protagonista dessa aprendizagem, porque ele vai acabar se tornando o próprio protagonista da sua aprendizagem. Ele vai estar correndo atrás de conhecimentos, né? Então, o ensino híbrido, ele está vindo com essa proposta mesmo para os alunos, né? Então, olha lá, o ensino híbrido é a combinação do ensino presencial, que ocorre na sala de aula, com o ensino à distância, que ocorre na casa do estudante, que utiliza tecnologias para a continuidade do ensino. Ajuda a desenvolver a individualização do processo de aprendizagem, usando tecnologias digitais para aplicar uma metodologia que estimula o estudante a buscar o conhecimento e colocar em prática o que ele aprendeu. Então, nesse momento, no ensino híbrido, o aluno está realmente buscando, né, as suas expectativas de aprendizagem, o que ele realmente, né, tenta buscar para aprender. Então, ele estando pesquisando, ele estando utilizando aí os meios tecnológicos para enriquecer o seu aprendizado. Benefícios da implementação do ensino híbrido. Quais são os benefícios que essa implementação vai nos trazer nesse momento? Incentivar a autonomia dos estudantes, que é muito importante, o estudante ter a sua própria autonomia diante do seu aprendizado, né? Facilitar o processo de ensino e aprendizagem, proporcionando uma experiência incrível para os estudantes. Aumentar o engajamento dos estudantes, reduzir a evasão e ajuda na captação dos novos estudantes, permitir a implementação de diversas metodologias de aprendizagem, gerar um ciclo de conhecimento entre os estudantes, no qual um ajuda o outro, ajuda no desenvolvimento das habilidades e competências citadas na BNCC, auxilia no desenvolvimento da criatividade, tornando este estudante protagonista da própria aprendizagem. Permite um contato mais próximo com culturas diversas. Então, esses são os benefícios da implementação do ensino híbrido nesse momento que nós estamos vivendo. Então, essa implementação, ela está se dando aos poucos, né? Nós começamos isso já o ano passado, nós tivemos lá as metodologias ativas, né? Nós introduzimos o ano passado essa metodologia
metodologia ativa, né, para estar fazendo o engajamento desses estudantes. Então, essa implementação do ensino híbrido, ela está vindo para isso, para estar fazendo o despertar nos nossos estudantes, né, para que eles venham ter esse despertar para a aprendizagem, né. Continuando, gente. O estudante como protagonista em seu processo de aprendizagem. Aqui já tá mostrando que aquele aluno ele vai ser o protagonista da situação. Anos anteriores, a gente tinha quem? O professor, como protagonista em tudo. Então, o professor explicava, o professor ensinava, o professor demonstrava, o professor mostrava os caminhos que o estudante tinha que percorrer para o seu aprendizado. Agora, na situação do ensino híbrido, não. Esse aluno ele vai começar a correr atrás de aprender, né? Utilizando ferramentas novas. E com isso, o aluno começa a ter uma autonomia na sua aprendizagem. A conjunção das metodologias diversificadas, as viabilidades das tecnologias e a possibilidade do estudante selecionar o percurso que mais atende às suas necessidades, resultam em oportunidades para o estudante ser o protagonista do seu processo de aprendizagem, superar uma educação padronizada e de desenvolver autonomia para tomar as decisões as decisões na escola e na vida. Então, é bem isso. Fazer com que o aluno ele consiga, com esse processo de aprendizagem, através do ensino híbrido, que ele consiga ter a sua autonomia diante da sua aprendizagem. Então, assim, ele consegue fazer com que ele se sinta mais capaz mesmo, né, com a sua aprendizagem. Fazer com que ele se torne mais, como que eu posso dizer, mais engajado, né? Fazer com que ele realmente tenha mais interesse em estar aprendendo cada vez mais. Agora eu vou mostrar para vocês alguns modelos de ensino híbrido, tá? Então, nós temos o modelo por rotação, que é o que nós temos utilizado mais no momento, né? Nós temos o modelo flex, o modelo Lacarte, o modelo virtual enriquecido. Nesse modelo de rotação, nós temos algumas situações que acontecem nele, que tem a rotação por estações, laboratório rotacional, rotação individual e o que nós estamos mais acostumados a usar, né? Que nós começamos, né, a utilizar, que é a sala invertida. E aí eu vou estar falando um pouquinho sobre essa sala invertida. Sala de aula invertida. Informações compartilhadas. Aprendizagem online fora da escola gera dados para o professor. Recursos, videoaula, jogo online, simulação, documentário, pesquisa. O professor verifica antes da aula a performance de cada aluno e propõe atividades apropriadas. Exemplos: exercícios, projetos, experimentos, discussões, produção textuais. Nesse momento, os alunos estudam primeiro em casa, com o apoio dos recursos tecnológicos, antes da aula presencial, com o apoio da tecnologia digital. A sala de aula se torna um lugar de discussão, de aprofundamento dos temas pesquisados, inicialmente online, de desenvolvimento das atividades, desafios ou projetos. Então, o que seria essa sala de aula invertida? O aluno está em casa, fazendo as suas pesquisas, fazendo as suas atividades, buscando, né, novos meios, novas formas de estar aprendendo, e quando ele vem para a sala de aula no presencial, ele vai colocar tudo isso em discussão, ele vai colocar tudo isso em debates, em conversas, né? Aí eles vão estar trocando informações entre si.
O professor como mediador. Um professor, ele entra aí no ensino híbrido como mediador na situação da aprendizagem do aluno. O professor assume o papel diferenciado nessa proposta de ensino híbrido. Ele provoca, desafia, medeia, estimula relações, organiza e orienta processos de estudo junto aos estudantes. As tecnologias, sem sombra de dúvida, têm importante papel na viabilização das expectativas atuais em relação a um fazer pedagógico que anda ao desenvolvimento das competências para o cidadão do século XXI. As tecnologias, sem sombra de dúvidas, têm importante papel na viabilização das expectativas atuais em relação a um fazer pedagógico que atenda ao desenvolvimento das competências para o cidadão do século XXI. Benefícios. Os benefícios desse ensino híbrido. Quais são esses benefícios do ensino híbrido? Construção do conhecimento, criatividade, autonomia, automotivação, colaboração e organização. Isso são alguns eixos estruturantes no ensino do aluno, né? Que são benefícios que pode causar para esse estudante, né? Então, vamos lá. Vamos explanar aqui um pouquinho mais desses benefícios. O ensino híbrido pode ser uma estratégia transformadora e enriquecedora para a sua escola, devido à flexibilidade das estratégias que podem ser adotadas, tendo apenas uma limitação para suas aplicações. Tendo apenas uma limitação para suas aplicações e melhorias, sua imaginação e criatividade. A maior vantagem do ensino híbrido é o engajamento e liberdade dos estudantes, dando autonomia para o seu processo de aprendizagem. Quando incorporamos técnicas de aprendizagem que envolvem celulares, computadores, a experiência fica mais familiar. Além disso, a aplicação do ensino híbrido remove as limitações de tempo e espaço, de modo a apresentar qualquer momento que o aluno esteja engajado em aprender. O poder de escolha que esse modelo oferece para os estudantes é muito poderoso para o aluno se sentir como protagonista e consumidor da sua própria educação. As relações entre estudante e professor também são mais naturais, uma vez que o professor está em um papel de mentor e tutor do estudante, propiciando um importante apoio estrutural. E agora eu vou deixar vocês com a nossa diretora do Núcleo Pedagógico, Roseli, para estar apresentando para vocês uma atividade. E daqui a pouco eu retorno novamente com vocês para me despedir, ok? Roseli, é com você agora. E dando continuidade agora o que a Márcia estava explicando para vocês, e como vocês perceberam, a nossa colega Márcia esse ano está compondo o grupo, a equipe de matemática. Eu já falei para ela, mas novamente, nossa querida amiga, seja muito bem-vinda à equipe. Bom, pessoal, antes de começarmos a atividade do Aprender Sempre, eu queria propor para vocês um estudo de caso. A ideia aqui é que vocês mais ou menos imaginem a situação onde vocês estão investigando para saber o que o aluno sabe, tá bom? E quando terminarmos esse estudo de caso, eu vou estar esclarecendo para vocês qual é o foco do estudo aqui, que eu estou fazendo a investigação com vocês, usando vocês como minha cobaia, tudo bem? Então vamos lá. O estudo de caso é o seguinte: na Escola Estadual João Ignácio, o
professor de matemática propôs o seguinte desafio: jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente, são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem 2 cartas, a terceira tem 3 cartas, a quarta tem 4 cartas e assim sucessivamente até a sétima coluna, a qual tem 7 cartas. E o que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A pergunta e o desafio é: qual a quantidade de cartas que forma o monte? Nós vamos dar para vocês aí 4 minutinhos, eu acredito que seja o suficiente para vocês estarem pensando um pouquinho nas respostas. Aguardamos elas também aqui no chat, tá bom? Vamos lá?
Ok, eu acredito que agora vocês já tenham conseguido aí imaginar como que é esta situação. A resposta, objetivamente falando, é: para descobrir o número de cartas que sobraram no monte, devemos diminuir do número total de cartas do número de cartas que foram utilizadas nas 7 colunas. O número total de cartas utilizadas nas colunas é encontrado somando-se as cartas de cada uma delas. Deste modo, nós temos 2, 3, 4, 5, 6 mais 7, certo? Igual a 28. Fazendo a subtração, aí nós encontramos o 52 menos 28, que vai ser 24. Só que aí nós chegamos no ponto. Por quê? Na verdade, nós sabemos que vocês, como nossos especialistas em matemática, professores que estão aí à frente dessa disciplina que é tão difícil e às vezes até um bicho-papão, né, para os nossos alunos, nós sabemos que essa dificuldade vocês não tiveram para chegar no resultado desse desafio que o professor lá na escola propôs para este aluno fictício, tá bom? Aí nós queríamos agora que vocês respondessem no chat algumas perguntas. Podemos? Então vamos lá. A primeira: quem procurou a resposta utilizando a internet? É isso mesmo, professor. Você usou a internet? Você foi lá, copiou, colou para tentar encontrar alguma coisa parecida que conseguisse te dar um suporte para chegar no resultado? Responde para a gente aqui no chat. Não se esqueça que eu e a nossa amiga Márcia estamos moderando o chat hoje, tá bom? Então, conforme o senhor vai colocando, a gente já vai respondendo, tá bom? Vou dar 2 minutinhos para vocês colocarem aqui, porque nós queremos ver a interação de todos. Vamos, gente, vamos lá, vamos participar. Agora nós temos mais uma pergunta para vocês. Quem utilizou a calculadora para chegar no resultado? Isso é muito comum entre nós, né? Acabamos pensando muito rápido e utilizamos a calculadora para conseguir chegar realmente no resultado bem mais rápido do que chegaríamos se nós estivéssemos utilizando somente o cálculo ali na escrita, apesar que nós sabemos que os nossos alunos fazem muito isso, não é verdade? Mas nós estamos aguardando a sua resposta no chat também. Vamos lá? Mais 2 minutinhos.
Ok. Última pergunta. Nós queremos que vocês coloquem para a gente, por favor, no chat também, quem utilizou o raciocínio lógico-matemático. Quem pensou na resposta e já de imediato foi aquele fechar de olhos, imaginar a situação e começar a fazer as suas anotações. Aquele rascunho que a gente tem o hábito de fazer. Quem usou esta metodologia? Mais 2 minutinhos para vocês aqui no chat, pessoal. Vamos lá. Teve gente que não participou do anterior. Eu vi, viu? Vamos lá, gente. Participa, por favor. Lembra que eu falei para vocês que essa interação é muito importante entre nós, porque é assim que nós vamos aprimorando os nossos ATPCs em matemática? Vamos lá. 2 minutinhos. Muito bom, professores, é isso aí. Qual foi a ideia do nosso estudo de caso? É justamente pensar o quê? Na sala de aula invertida, na maneira híbrida de se trabalhar com os nossos alunos. O que nós queríamos investigar um pouquinho com vocês? O saber matemática, ele é óbvio, nós sabíamos que vocês já sabem sobre isso. Óbvio, né? Mas o que nós queríamos saber é se vocês utilizaram outras ferramentas. Nesta investigação, eu consigo saber quem utilizou ferramentas da internet, que é realmente espetacular, é o que nós temos à mão, com muita facilidade, através do computador, através do celular. Nós já conseguimos verificar aquele que tem o hábito de fazer rascunhos, né? Verificamos aí até a quantidade de professores que poderiam estar utilizando esse tipo de raciocínio, facilita o nosso trabalho, porque nós já temos ideias do que tipo de atividade dá para esse público. E aquele que usa a calculadora como um suporte para estar subsidiando realmente a resposta, fortalecendo aquela resposta que inicialmente já ele imaginou que ia dar. Ou não, às vezes ele usou realmente para chegar na resposta. O que nós temos como base, então? Nós conseguimos ali imaginar que tipo de aula eu consigo pensar para esse meu aluno, que no caso os meus queridos professores que estão aí do outro lado. Eu já consigo ter ideias do que eu posso propor para eles e até na quantidade de atividades que eu vou dar para ele. Então, estudo de caso é uma das alternativas que você pode estar usando também, utilizando nesse momento, de forma híbrida, que pode ser na sala de aula com os alunos presenciais ou à distância, propondo esse estudo de caso com um tempo um pouquinho maior para eles estarem enviando as respostas para vocês. Seguindo aí em frente, eu acho que a gente pode começar agora a trazer para vocês uma atividade do primeiro ano do ensino médio, que nós pensamos para vocês mais ou menos ter a mesma linha de raciocínio. Isso são sugestões, professores, que vocês podem também estar adaptando à realidade de cada um aí dentro da escola, na unidade escolar, com as suas propostas aí com os seus coordenadores pedagógicos. E antes de começar as atividades, é importante a gente destacar para o professor, o ideal é que ele esteja, mesmo que em PDF, aluno e professor, né? O professor esteja com o caderno do professor. Por quê? Ali nós temos instruções essenciais para a gente estar dando continuidade ao trabalho. Ou seja, ali na lateral direita, esquerda e na parte de baixo do material, você vai ver que vai ter sugestões, professor, que vai estar ajudando a nortear o trabalho.
É importante, então, que mesmo sendo com material em PDF, não físico, que o senhor dê uma lida, uma observada nas sugestões que o material traz, antes do senhor estar colocando essa atividade para o aluno, ou no seu grupo de WhatsApp, ou no Classroom, né? Então, é importante a gente frisar que antes de começar a atividade, dar uma olhadinha lá nas sugestões, nos comentários que eles fazem. Fica aí, então, professora, a ideia. Vamos começar, então, com a atividade que nós separamos para hoje, que seria a sequência de atividade 3 do ensino médio. Bora lá? Falando um pouquinho aí sobre as atividades que a Márcia comentou com vocês, a respeito de sala de aula invertida, sobre como foi o ano passado. Como vocês devem recordar, no ano passado, nós trabalhamos algumas atividades pensando aí nas metodologias ativas, certo? E ainda, dando continuidade a esse trabalho, nós pensamos no seguinte: trazer para vocês alguns conteúdos que estão nos materiais que vocês estão utilizando. Quais são esses conteúdos? Hoje vai ser o Aprender Sempre. Vocês vão ver que nós estamos falando da sequência de atividade número 3 do ensino médio. E nossa atividade para este momento vamos fazer uma pesquisa sobre pessoas que utilizam a matemática em suas profissões. Que profissões você acha que mais utilizam conteúdos matemáticos em sua rotina diária?Cite alguns exemplos de profissionais e dos conteúdos matemáticos que são utilizados no exercício de suas funções. Bom, qual é o intuito dessa atividade? É fazer com que o aluno reflita sobre aquela velha pergunta que eles nos fazem, né? Ai, professor, no que eu uso isso? Normalmente são essas as grandes questões que os alunos vêm nos perguntar. E até para nós mesmos, nós ficamos às vezes em alguns momentos, nossa, qual é a praticidade disso que eu tenho que ensinar para o aluno? Então, quando a gente pensa nessa praticidade, a gente também procura achar alguma coisa que seja mais de utilidade para ele, né? Então, nesse momento, nessa atividade, o foco é exatamente essa, é fazer com que ele, além de conhecer as profissões, também consiga relacionar o que ele aprende com no que usar, o porquê usar, qual é a praticidade daquilo. E o mais importante é não somente o entender o porquê, mas colocar como resposta pessoal. Veja que a atividade, ela traz essa forma de fazer com que o aluno se aproxime um pouco da escrita. Então, ele vai colocar ali a pesquisa dele, como ele pensou sobre aquilo e vai fazer as anotações. Importante que com o ensino híbrido, a gente acaba utilizando muito os formulários, né? E os formulários acabam fechando um pouco a resposta do aluno. Ele clica em sim ou não, verdadeiro ou falso, mas nós precisamos dar essa abertura até para que ele consiga falar e explicar o porquê que ele achou aquela resposta. Porque com isso ele vai colocar em prática o raciocínio dele, né? O que ele viu, o que ele enxergou. Nem sempre nós vamos concordar, mas dizer que está certo ou que está errado, quando você abre o espaço para ele expor o que ele acha, é importante. Porque daí eu consigo enxergar o pensamento lógico dele sobre aquela situação. E a proposta aqui é esta, certo? Aí nós seguimos com a continuidade da atividade com o item B, que ele coloca da seguinte forma: formem equipes de até 4 estudantes, escolham 4 profissões e pesquisem com os estudantes da sala ou da escola, né? Quais das profissões listadas abaixo utilizam mais matemática em seu dia a dia? Organize os dados que a equipe obteve numa tabela como a sugerida abaixo. Veja que o intuito foi fazer com que
um estudo. Ele vai analisar essa tabela, ele vai observar, analisar, né, verificar quais são as 4 profissões aqui que apresentam mais matemática no dia a dia, né? E aí ele vai estar respondendo a tabela, a questão do item C. A item C pergunta: a partir da tabela, vamos construir um gráfico utilizando uma planilha eletrônica. Selecione os dados que você quer que apareça no gráfico. É importante nesse momento também o professor conseguir investigar, saber se ele entendeu sobre a tabela, verificar se ele olhou a tabela, fez a análise, ele conseguiu entender qual era o objetivo da tabela. Agora sim, agora eu vou usar uma tabela eletrônica. Desculpa. Na verdade, ele vai utilizar uma planilha eletrônica. Usei o termo errado. Não tabela eletrônica, mas planilha eletrônica. E aí ele pode estar utilizando. Pode ser aí o computador da escola, ele pode estar utilizando o próprio celular. Eu lembro que quando nós tínhamos nossos encontros na DE, aqui na DE, nós tínhamos um professor que tinha o hábito de trazer tudo isso no celular. Então, quando a gente falava um pouquinho de tabelas eletrônicas, essas coisas, ele já abria o celular e apresentava várias, que eram as ideias que ele tinha para trabalhar com os alunos dele. Também era show de bola. Ok, vocês já conseguiram, então, discutir com o aluno de vocês esta situação de aprendizagem, sobre as tabelas, sobre a organização das profissões na tabela, fazer todo esse levantamento de dados. Isso leva tempo, ok? Nós sabemos disso. Então, vamos partir para os gráficos. Quando eles vão partir para os gráficos, é lógico que eles já têm que ter um pré-conhecimento, que aí vocês vão estar trabalhando isso no decorrer das suas aulas, né? Item a item. Nós estamos aqui falando sobre o item da sequência de atividade 3, mas aí nós temos a sequência de atividade 1, sequência de atividade 2, ok? E vão escolher um gráfico. Que gráfico seria o mais adequado para estar tratando desta atividade? Lembrando que no ano passado nós trabalhamos isso também com a equipe de matemática, com a PCNP Renata. Eu acredito que vocês devam lembrar, onde nós falamos justamente sobre qual o gráfico adequado para cada situação. Isso sendo levado para o aluno e trazendo para ele as possibilidades de escolha, porque mesmo que ele escolha de forma equivocada, errada, o que vai fazer com que ele reflita? Quando houver a discussão sobre gráficos e a utilidade de cada um deles. Né? Eu lembro que nós falamos sobre esse assunto com vocês. Então, aqui, novamente, é retomado esse assunto, né? Qual o gráfico adequado para eu utilizar nessas informações que eu consegui nessa tabela. Tudo bem? Partindo para o item D. No item D, nós podemos perceber aí que, novamente, ele deixa uma resposta em aberto, ou seja, o aluno vai ter que realmente expor suas ideias. Ele diz assim: você já havia parado para pensar na importância da matemática nas profissões? Já escolheu qual é a profissão a qual pretende se candidatar ou se dedicar? Produza um texto sobre suas escolhas, destacando a relação da matemática com esta profissão. Caso não tenha pensado em qual profissão pretende se dedicar, escolha uma que você queira escrever sobre ela. É importante que, quando a gente para pensar nessa situação, a gente abre espaço para o aluno relatar, para o aluno elaborar um texto. Parece que quando o aluno ele se depara com uma situação dessa na matemática, ele acha que não há necessidade da escrita, né? Ele acha que, como estamos falando de matemática, simplesmente eu consigo somente fazendo cálculos. E aí nós fazemos com que ele reflita sobre isso e saiba que a matemática vai muito além das continhas que ele pensa que tem que fazer. É interessante também que algumas escolas costumavam fazer no presencial, outras agora em meio remoto também faz, que é a Feira das Profissões, onde acaba sendo a culminância de todo esse estudo que eles fazem, que o Aprender Sempre trouxe como proposta. É bem interessante porque alguns ainda escolhem profissões achando que não tem matemática.
e quando se depara com a pesquisa, percebe que sim, tem muita matemática envolvida, tem todo um contexto de raciocínio lógico matemático, e às vezes se engana achando que não tem, né? O importante é que toda atividade que você deixa um espaço para o aluno se colocar as ideias dele, com isso você consegue fazer com que ele faça o quê? Desenvolva também, não somente a escrita, né, mas também o protagonismo, onde ele vai estar indo atrás das informações e expondo aqui nessa parte da resposta aberta tudo o que ele acha sobre aquilo. Bom, e o ano passado nós tivemos em Boas Práticas a sala de aula invertida, o professor Giovanni, que trouxe para a gente a sua boa prática lá que ele aplicou na escola, e eu queria compartilhar, né, com vocês agora neste momento. Eu espero que vocês gostem. Ele tem tudo a ver com essa autonomia que a gente dá para o estudante, essa forma de desenvolver no aluno o protagonismo, e eu achei muito interessante e conveniente que vocês hoje consigam assistir. Vamos tentar em outros momentos trazer outros professores e por isso nós pedimos para vocês preencherem lá aquele formulário de boas práticas, tá bom? Com você, professor Giovanni. Olá, me chamo Giovanni Viana, sou professor da Escola Estadual Padre Eustáquio. É uma escola programa de ensino integral. Uma de minhas disciplinas de práticas experimentais, que é parte diversificada do currículo desta escola. Ela tem como objetivo auxiliar matemática, né, nas habilidades propostas pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Vou tentar explicar um pouquinho como está se dando, né, essa dinâmica no ensino remoto. Toda semana elaboramos um plano, né, com foco nas habilidades previstas no currículo de matemática do ensino fundamental e médio. Elaboramos uma aula que atenda tais habilidades, enviamos um vídeo, né, para auxiliar os alunos no Google Sala de Aula. Depois marcamos uma aula em tempo real no Google Meet, uma vez por semana, para que os alunos possam ser orientados quanto a essas atividades e quais são os objetivos, né, quais são o que se espera desse trabalho deles sobre determinado assunto, né? Na habilidade 17 do currículo paulista, presenciamos, né, a questão da proporcionalidade. Então, decidimos fazer um experimento sobre o princípio de Pascal, né? Onde a gente presencia alguns exercícios, né, simples assim, a questão da proporcionalidade. Nós temos que observar também quanto aos materiais, se são de fácil acesso para os alunos, né, se eles vão ter muito problemas com esses materiais. Então a gente faz uma logística, né, já pensa no material que ele poderá ter em casa. Após concluir a atividade, o experimento, né, os alunos enviam essas experiências deles via WhatsApp ou Classroom, né, dão uma olhada, avaliam, faço uma avaliação dessas atividades, né. Quanto à avaliação, eles não ficam sem a nota, né, mesmo que não deu muito certo, que eu acho que vale aí a intencionalidade do experimento. Nas envolvidas eu destaco a física, né, que a gente trabalha as leis físicas com os alunos. Matemática, a gente pode trabalhar a equação do primeiro grau, a proporcionalidade, resolução de problemas, e quanto a língua portuguesa, né, a língua materna, a gente pode tratar da oralidade com esse tipo de atividade. E para consolidar o que foi realizado com o experimento, nós deixamos uma questão, né, para que eles pudessem fazer uma reflexão. Essa questão eu vou ler para vocês agora, que é: considerando um tubo contendo pasta dental de densidade homogênea, uma pessoa resolve apertá-lo. A pressão exercida sobre a pasta dentro do tubo será, no item A, maior no fundo do tubo, se apertar no fundo. No item B, menor no fundo do tubo, se aperta o bico da saída. Maior no meio do tubo, se apertar no meio. Menor no fundo do tubo, se apertar no meio. Igual em todos os pontos, qualquer que seja o local apertado. Então essa é uma das questões, né, que a gente promove no final do evento, na devolutiva com os alunos, né? E é isso, gostaria, né, de agradecer o convite, né, para participar das boas práticas. Espero ter contribuído com alguma coisa,
né, agradecer os alunos que participam, e a maioria são engajados, né, eles adoram fazer esse tipo de processo. E até outra oportunidade. Os materiais necessários para esse experimento é uma garrafa de 2 litros transparente, uma caneta e um clips, ou talvez 2. Então já separa aí o material e vamos lá fazer o nosso experimento. Após ter separado seus materiais para fazer o experimento, você vai retirar as 2 tampas da caneta. Após ter retirado as tampas, você vai precisar colocar um clips embaixo da caneta. Isso é para dar um peso e ela poder afundar. Caso sua caneta não afunde, você vai precisar colocar 2 clips, mas daí você tem que testar primeiro. Após ter preparado sua caneta, você vai colocar ela em uma garrafa. Eu recomendo essa garrafa de 2 litros transparente para que você possa ver melhor. E você tem que colocar ela com clips para baixo. E fechar bem para que não vaze e nem entre ar. E o mais interessante desse experimento é que você pode ver como que os clips se atraem. Olha só, quando eu passo esse clips que está na minha mão do lado de fora, o clips que está dentro da garrafa, ele desce. E quando eu subo o clips de dentro também sobe. Mas o mais interessante é que não funciona só com clips, com as canetas também. As canetas se atraem, olha só. Quando eu desço uma caneta lá para baixo, a caneta que está dentro da minha garrafa desce junto. Mas não para por aí. Para você ver como que é tão impressionante esse experimento, olha só. Quando eu clico no botão de descer do meu controle, a caneta vai descendo. Mas não para por aí. Quando eu clico no botão de subir, ela sobe. Isso é incrível, não é mesmo? Mas posso explicar uma coisa? Se você está acreditando no que eu disse até agora, você acabou de ser enganado. Porque isso não passa de um truque, ó. Quando eu aperto a garrafa, a caneta desce. Quando eu solto, a caneta sobe. Isso acontece por conta do princípio de Pascal, que diz o seguinte: o acréscimo de pressão exercida num ponto em um líquido ideal em equilíbrio se transmite integralmente a todos os pontos desse líquido e às paredes do recipiente que o contém. É por isso que quando eu aperto a garrafa, a caneta desce, e quando eu solto, a caneta sobe, por conta de que o equilíbrio que tinha em apenas uma parte do líquido agora tem em toda a garrafa. Oi, meu nome é Matheus Correia, do 7º ano A, e hoje eu vou dar meu depoimento de como está sendo minhas aulas de práticas experimentais. Assim, a aula de práticas experimentais mudou muito, da online para presencial. A presencial já era uma boa aula, que eu aprendia bastante, mas na online, de verdade, eu comecei a fazer mais pesquisa, aprendi mais. O professor nos deu um modo invertido, que era ele apresentar uma matéria para nós, apresentar um experimento para nós pesquisar, irmos atrás e aprender e depois explicar para ele, né? Passar o conhecimento que a gente aderiu daquela pesquisa e passar para ele. E eu adorei essa aula interativa com o professor, por conta de que foi algo novo, né? Algo assim que eu nunca tinha passado, e eu gostei muito e estou gostando. As aulas online, nessa questão, tipo, no começo eu não estava fazendo, eu não estava me interessando, eu entrava em uma, entrava em outra, mas eu realmente não estava me interessando, por conta de que eu pensava que, não vou fazer nada esse bimestre, mas bimestre que vem já vai voltar tudo, e quando eu fui ver, tá até o fim do ano aqui agora e ainda não voltou. Então, aí eu comecei a fazer, né? Aí agora eu tô entrando em todas as aulas, entregando todas as atividades, e aquele experimento do submarino que o professor disse que a gestão gostou bastante, assim, para fazer ele foi bem simples. Eu tava ali, eu tinha acabado de fazer as atividades para compensar a nota, que eu não tinha feito nada o bimestre inteiro, e então o professor passou aquela atividade, que já era do outro bimestre. Aí eu falei, não, tem que fazer um trabalho bem feito, né? Mesmo que eu não tivesse que fazer por conta da minha nota ruim, eu fazia algo bem feito, como eu sempre procuro fazer. Mas por conta da minha nota do jeito que estava, eu falei, vou fazer algo bem feito, de verdade, para o professor gostar. E, assim, para fazer ele foi bem fácil.
eu tive que ir lá no centro comprar uma garrafa de coca de 3 litros da minha cidade, né? Então eu desci de máscara, que já cansa bastante andar de máscara, subi a pé de novo, já foi um trabalho. Aí chegou em casa, tinha um problema. Eu tinha que beber porque a, a atividade já estava chegando próximo da entrega. Mas eu pensava que ia demorar bastante para terminar de beber, mas em um dia, 2 dias já tinha acabado. Então o resto foi fácil, mas só que o professor ele mostrou de um jeito, né, que era com a massinha. Só que a massinha a gente não tinha em casa e não tinha como eu ir comprar uma, né? Então eu dei um jeito, fiz mais pesquisa e achei com a tampinha da caneta e papel. Eu tentei, mas não deu certo também. Aí eu vi outra pesquisa falando que dava certo com a só a caneta, né? Só o corpo da caneta. E eu fui tentar e também não deu certo. Aí eu não tinha mais o que fazer, eu comecei a ficar tentando. Aí eu coloquei um clipe, coloquei 2, tirei a parte de baixo, tirei de cima, isso e aquilo. Aí até que uma hora deu certo. E depois que deu certo, eu pensei, o que eu tenho que fazer pra bolar tipo um truque, né? Pra ficar um vídeo mais interessante. Aí eu pensei, aí eu lembrei que eu tinha um controle, a própria caneta, né? E foi muito legal fazer o vídeo. E é uma experiência assim que eu nunca vou esquecer, uma experiência que vai ficar guardada na minha cabeça e que com certeza quando eu for mais velho, quando já tiver com os meus filhos, eu vou falar para ele dessa experiência. Quando eu estiver fazendo minha faculdade, se eu tiver que fazer algo em relação a esse trabalho, eu com certeza vou lembrar desse trabalho que eu fiz hoje e não vou esquecer. É um aprendizado assim que não sai da sua cabeça. Ainda mais por conta do método que o professor passou ele pra gente. Então, esse foi meu depoimento, muito gratificante pelo esforço dos professores e, né, cada dia melhorando. E muito obrigada aí a todos os professores e a todo o pessoal da escola. Até mais, não vejo a hora de voltar. Nós é que agradecemos, viu, professor? Muito obrigado pelos depoimentos, muito obrigado por me ceder esse vídeo, tanto o seu quanto dos alunos. Muito obrigado mesmo. E eu falo que ele quase nos enganou, viu, com aquele vídeo que ele fez. Realmente ele quase nos enganou. Muito agradecida pela participação de vocês, tá bom? E vale reforçar, professores, que é importante, quando vocês estarem com o material, realmente verificar os apontamentos, né, no caderno do professor, aqueles apontamentos que estão nas laterais, na parte de baixo. É muito importante estar dando uma olhadinha ali, verificar as possibilidades, porque existem várias sugestões de como desenvolver o trabalho, de como estar utilizando o material. É lógico que cada um tem autonomia para fazer a sua organização da melhor maneira ali, dependendo da turma. Eu costumo dizer que podemos ter vários sextos anos, podemos ter vários sétimos anos, mas nunca o sexto A é igual ao sexto B ou é igual ao sexto C. Alunos, pessoas são diferentes, né? E nós sabemos que precisa de adaptações para os materiais, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. A ideia aqui é fazer com que o aluno se coloque de maneira a pensar, de maneira a procurar as informações, de maneira a trazer isso no olhar dele, né? Porque eu falo que nós temos uma maturidade muito maior, nós temos uma facilidade, às vezes, de enxergar algumas coisas muito além do que eles conseguem enxergar, mesmo porque o nosso tempo de vivência, né, é muito maior do que o deles, e a nossa experiência faz com que nós enxergamos isso de forma mais clara. Eles não. Então, essa discussão é muito importante para eles. Lógico que nós fizemos esse estudo aqui de maneira a falar de todas elas muito rapidamente, mas eu acredito que aí na escola o professor consiga fazer as adaptações adequadas até para atender, né, a todos os alunos. Então, você não precisa passar todos os itens de uma vez só, tanto no presencial quanto no remoto, porque alunos que estão em casa, essa atividade favorece. Por isso que quando pensamos em híbrido, nós não pensamos somente em quem está remoto ou quem está na escola.
Nós pensamos no contexto geral, naquela atividade que pode ser feita dessas maneiras. Posso pensar também, como nós estávamos falando aqui com a Márcia, nós podemos também falar sobre a sala de aula invertida, né? Por que a sala de aula invertida? Eu posso buscar situações provocativas, né, que faça com que o aluno desperte o porquê daquilo, né? E através de umas perguntas norteadoras ou situações mesmo, pode ser até mesmo um estudo de caso, né? Eu posso olhar essa atividade do Aprender Sempre e falar assim, olha que legal seria se eu colocasse aqui uma situação de caso, um estudo de caso. Isso também facilitaria o desenvolver da curiosidade do aluno, fazer com que ele olhe aquele estudo de caso e se imagine dentro dele e busque ali alguma situação que possa favorecer o desenvolvimento da aprendizagem dele. Não podemos esquecer que nesse momento temos que nos ater às habilidades essenciais, que já está disponível do primeiro bimestre. Então, toda atividade que eu vou pensar, vou montar um planinho de aula para atender meus alunos. Peraí, deixa eu dar uma olhada lá nas habilidades essenciais, o que ela traz para este momento, ok? Espero que vocês tenham gostado desse momento e me despeço por aqui. Agradeço a participação de todos e passo a palavra para a Márcia. Professora Márcia, e agora nossa PCNP e colega de trabalho, é com você. Muito obrigada a todos. Olá, meus queridos. Olha eu de volta, né? Espero que tenha sido bem aproveitoso para vocês essa atividade que a Roseli demonstrou para vocês, né? A sequência da atividade 3, onde é a aula 1 e a aula 2, que fala da pesquisa e vamos elaborar uma. É muito importante que o aluno faça isso, né? Que o professor dê esse suporte para o aluno, que faça com que ele pense, busque, pesquise outras coisas, né? Dentro do seu contexto de aprendizagem. Então, essa é uma atividade muito legal que nós trabalhamos juntas, né, para esse PPT. É uma atividade bem interessante. Eu acredito que vocês consigam colocar e aplicar isso daí em todas as séries, não somente no primeiro ano do ensino médio. E agora vem as nossas considerações finais, tá? Aqui são as referências bibliográficas, que foi da onde nós pesquisamos todo esse nosso contexto para o nosso ATPC de hoje. E venham os meus agradecimentos a todos. Uma frase que eu deixo para vocês aqui, ó. Todos juntos somos mais fortes. Que Deus abençoe. E realmente, se todos nós dermos as mãos e juntos, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós somos mais fortes para ir em frente, para ir mais além, né? Que nem o desenho lá que agora esqueci o nome do desenho, ao infinito e além. Então, todos nós juntos, nós somos mais fortes para irmos ao infinito e além, ok? Deus abençoe a todos e muito obrigado e até o nosso próximo ATPC. Beijos. Meninas do Odila. Beijos, beijos, beijos. Pessoal, não se sintam enciumados, tá? Mas é que muito tempo convivendo com elas no Odila e hoje eu estou vivendo uma outra realidade. E vai aí meu beijo, meu abraço para elas. Guilmar, Cristiana, Beth, Eliana, Ana Paula, Karena, Luana, Ione, os meninos também, Márcio, Rony. Meu muito obrigado a vocês por esses anos aí. Foram 7, 8 anos, 2013 até 2021. Foram 8 anos aí onde nós criamos uma família, né? Os demais não se sintam preteridos, por favor. Agora eu estou aqui também para formar uma nova família junto de vocês quanto PCNP. Mais uma vez, obrigado por vocês estarem presentes aqui nesse ATPC e obrigado pela paciência. Contem sempre comigo para o que vocês precisarem. Não tenho resposta para tudo, mas possam ter a certeza de que eu vou procurar encontrar a resposta para passar para vocês, ok? Muito obrigada.
E tchau, até a próxima.